E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lávio Vanderlei, sou médico cirurgião cardiovascular e mais um vídeo sobre esse livro espetacular que é Os Irmãos Karamazov, uma das obras-primas do Fyodor Dostoiévski. Peço desculpa pelo áudio, tá chovendo aqui, tem um gato ali, enfim. O vídeo é mais para eu comentar um pouco de algumas anotações que eu fiz aqui sobre o livro e especificamente sobre um diálogo espetacular que teve entre dois personagens do livro, que foi os dois irmãos, o Ivan, que era um cara niilista, racionalista, que basicamente representava as teorias filosóficas da época, e o Alyosha, o Alexei, que seria o cara religioso, seria o cara mais crente de Deus. Geralmente quando eu estou lendo o livro, pessoal, eu abro um documento no Google Docs e tiro fotos aqui das páginas e faço algumas anotações, né? Então na página 254, né, os irmãos, quando eu coloquei que se conhecem, né, obviamente eles já se conheciam, eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, diferente do irmão mais velho, Dmitry, né, que é filho de outra mãe, mas o Ivan e o Alexei, enfim, são irmãs com o mesmo pai, com a mesma mãe, possuem a mesma paternidade. E eles possuem uma certa complexidade. Eu diria que o Ivan ainda é mais complexo que o Alyosha, no sentido filosófico. E eles têm um diálogo a respeito de Deus, né? A partir dessa página aqui, 254, que eles começam a dialogar, mas é nessa página 260 dessa edição, né, que eu mostrei no início do vídeo, é onde eles começam a debater sobre Deus. E eu vou ler aqui, ipsis literis, essa página e esse diálogo, né? Principalmente o que eu anotei aqui sobre o diálogo, que eu grifei sobre o diálogo, que eu achei assim de uma profundeza incrível, né? Como eu disse, o Ivan, ele meio que representa as filosofias que estavam em alta na Rússia na época, né? No final do século XVIII, século XIX, em que os russos compravam ali as teorias e filosofias europeias do niilismo, do racionalismo, do ateísmo, ou seja, da negação, né, de várias ideias do passado, né, e estava se desenvolvendo ali o comunismo, né, enfim, várias teorias filosóficas, né, estavam surgindo e ganhando força ao redor do mundo, na Europa, e ganhando muita força na Rússia. Então o diálogo que eu comecei aqui a grifar, né? Eles começam a discutir. Num diálogo prévio, o Ivan já tinha dizendo que não acreditava em Deus. Isso deixou o Alyosha, né, que era um cara muito religioso, muito chateado, digamos assim. E o Ivan pergunta pro Alyosha: e aí, bem, diga-me. Deixa eu botar aqui assim, ó. Diga-me, por onde começar? Pela existência de Deus? E aí segue o Alyosha, né? Como quiser, você pode começar até mesmo pelos novos aspectos. Onde você disse que Deus não existia, respondeu Alyosha, mergulhando o olhar nos olhos do irmão. Disse isso na casa do velho só para irritar você. Vi seus olhos brilharem, mas agora estou disposto a conversar seriamente. Quero me entender com você, Alyosha, pois não tenho amigos e desejo ter um amigo. Bem, imagine, eu também talvez aceite Deus, disse Ivan rindo. Talvez aceite Deus, né? Se ele talvez vai aceitar Deus é porque ele não crê em Deus, ele não crê piamente em Deus. Por essa você não esperava, não é? Não, claro, se você não estiver brincando de novo, né? Ou seja, antes, num diálogo prévio do livro, eles dialogaram ali rapidamente sobre Deus e basicamente que Ivan tentou, né, refutar a existência de Deus e meio que zombar do Alyosha, né, de uma maneira racional, né, representando ali a filosofia racionalista. Brincando? Ontem na cela do mestre você poderia dizer que eu estava brincando, mas agora veja, meu caro. No século XVIII havia um velho pescador que disse, aqui em latim, né? Minha pronúncia em latim, não conheço latim, só algumas palavras, né?
Mas se Dio n'existar pas il fraude avete, por aí vai. Mas basicamente é uma frase de Voltaire, né? Que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Ou seja, o homem, ele precisa da fé, precisa acreditar em algo superior. Meio que quer dizer mais ou menos isso, né? Se não existir Deus, o homem inventaria. O fato é isso. Então, de fato, o homem inventou Deus. Olha que ele parte de uma negação, né? De que o Deus já existia e o Deus inventou o homem e tenta ser mais racional que o homem, a partir das suas ideias, inventou um ser divino. Mas continua aqui o Ivan, né? Mas não é isso o mais estranho, não é isso o estranho. E não é a verdadeira existência de Deus que seria um milagre, mas sim que essa ideia, a ideia da necessidade de Deus, tenha podido surgir no cérebro de um animal tão feroz e mau quanto o homem. Pois essa ideia é tão sagrada, tocante, tão profundamente sábia, ela honra tanto o homem. Vou repetir aqui. Não é isso mais estranho. E não é a verdadeira existência de Deus que seria um milagre. Mas sim que essa ideia tenha podido surgir no cérebro de um animal tão feroz e mau quanto o homem. Ou seja, se Deus foi inventado pelo homem, para Ivan, o mais absurdo seria o homem, que é tão mau, que é tão feroz, ter o poder de ter uma ideia tão sagrada. Você vê a descrença do Ivan no homem. Já começa por aí, né? De minha parte, há muito tempo desisti de me perguntar se foi o homem quem criou Deus ou se foi Deus quem criou o homem. Claro, não vou citar sobre esse tema todas as hipóteses contemporâneas dos jovens russos, todas elas extraídas, sem exceção alguma, das hipóteses europeias. Pois o que é hipótese na Europa logo se torna evidência para o jovem russo. E não apenas para os jovens, mas talvez até mesmo para os seus professores. Pois hoje os professores russos são, muitas vezes, entre nós, iguais a esses jovens. Isso aqui é super interessante, viu? Por quê, né? É algo que até acontece na nossa sociedade, né, cara? Se você observar aqui quando ele fala, né, que todas as hipóteses contemporâneas dos jovens russos, todas elas extraídas, sem exceção alguma, das hipóteses europeias, logo se tornam evidência para o jovem russo. Você vê aqui no Brasil, né, se a gente pensar que toda ideia proveniente da Europa ou da América do Norte parece que logo se torna uma verdade irrefutável aqui no Brasil. Ou seja, o Ivan já é um pensamento antigo, mas se você observar, o homem parece que ele vai dando voltas, né? Até hoje é assim. É desenvolvido um certo pensamento. Quando você fala que esse pensamento teve a origem, né, nos Estados Unidos ou na Europa, um filósofo europeu, canadense, americano, parece que logo se torna verdade aqui no Brasil. Meu amigo, é sobre isso. De fato, qual é a nossa intenção neste momento? Para mim, o que importa é poder explicar o mais rápido possível toda a minha substância. Isto é, o que sou eu, o que eu acredito, o que espero. Assim, afirmo que aceito Deus, pura e simplesmente. Entretanto,
precisamos lembrar: se Deus existe, se Deus realmente criou a Terra, então como nós sabemos positivamente se Ele fez a Terra segundo a geometria euclidiana e criou o cérebro humano dando-lhe apenas uma noção, a noção das 3 dimensões do espaço? Enfim, Ivan começa a divagar, né, sobre a relação do homem com Deus, né? Vamos pular aqui. E você também, e a você também, né, na verdade, aconselho a jamais pensar nessas coisas, meu amigo Aliosh, sobretudo sobre Deus. Existe ou não existe? Na verdade, Ivan, né, era um pouco do pensamento do Dostoiévski na época. Estamos falando ali por volta de 1800 a 1900, que o niilismo, né, ou seja, a negação de todas as ideias prévias, estou resumindo aqui, né, a teoria niilista, o racionalismo meio que colocava em xeque a ideia de um Deus. Porém, isso gerava, principalmente para o personagem Ivan, um desconforto incrível, né? Como até gera até hoje, né? Eu já tentei ser ateu e foi um completo fracasso, porque eu não consegui viver sem a ideia de Deus, sem a ideia de crer, sem a ideia de ter alguém superior, dotado de um poder, digamos assim, inexplicável. Eu não consegui tolerar viver sem a ideia desse ser. Então imagina o quanto Ivan sofria por colocar em xeque a ideia da existência de Deus. É bizarro. Fiz aqui algumas anotações, né? Se Deus não existisse, seria impossível inventá-lo, mas para Ivan parece absurdo o homem, animal mau e cruel, conceber uma ideia tão divina e pura. Se não é a verdadeira existência de Deus que seria um milagre, mas sim que essa ideia tem podido surgir do cérebro do animal tão feroz, tão mau quanto o homem. E aqui segue, né? Esse diálogo aqui é interessantíssimo, né? Porque o Ivan, ele começa a, depois, né, de fazer uma reflexão sobre a existência ou não de Deus, ele começa a falar sobre o homem, né? Vamos lá. Preciso lhe confessar uma coisa, disse Ivan. Nunca entendi como é possível amar o próximo. Acho que é justamente o próximo que é impossível amar. Talvez só possamos amar o distante. Li, em algum lugar, sobre um santo, João o Misericordioso. Um viajante, sentindo muita fome e muito frio, um dia veio suplicar-lhe que o aquecesse. O santo se deitou sobre ele, tomou-o nos braços e soprou seu hálito quente na repelente boca do infeliz, contaminado por uma doença terrível. Estou convencido que ele fez isso à custa de muito esforço, mentindo a si mesmo com um sentimento de amor comandado pelo dever, como penitência imposta voluntariamente. Para que seja possível amar o homem, é preciso que ele se esconda. Quando ele mostra a sua face, o amor desaparece. Nossa, cara, o que Ivan quer dizer, né? Que é muito difícil para um homem amar o próximo. Ele coloca esse exemplo, né, do João Misericordioso, né, que tentou aquecer um mendigo com seu hálito, né? E o mendigo ali era contaminado, né? Estava contaminado por uma doença terrível. E o que o Ivan coloca em xeque é, pô, ele fez aquilo, mas ele fez como uma obrigação moral, né? Meio que querer ser santo, mas que no fundo mesmo, ele estava fazendo aquilo com muito esforço. Ele não estava fazendo de livre e espontânea vontade, né? Ele estava com asco, muito provavelmente. Ele estava com nojo, né? Ele não queria estar naquele papel. Ele estava fazendo uma autopenitência, né? Ele estava levando o sofrer para ele
uma penitência autoimposta, digamos assim, de maneira voluntária. E o que o Ivan termina aqui falando é que é possível amar um homem, mas ele tem que estar bem longe, né? Bem longe. Aí o Alyosha, né, que é o religioso, ele fala do mestre Zósimo, que seria o mestre espiritual da cidade, falou várias vezes sobre isso, disse Alyosha. Ele também disse que muitas vezes, para as almas inexperientes, a face do homem é um obstáculo para o amor. Mas há muito amor na humanidade, um amor quase semelhante ao amor de Cristo. Sei por experiência, Ivan. Ou seja, Alyosha já tenta meio que remediar, né? Sim, a face do homem, né? O homem, ele comete atrocidades, né? O que o Alyosha quer dizer é isso, que o homem, a face do homem, né? Ou seja, o homem, muitas vezes, a sua face, as suas atitudes, elas são abomináveis e são um obstáculo para o amor. Porém, tem muito amor na humanidade, né? Não é só coisas ruins, né? E um amor muito próximo do de Cristo, segundo o Alyosha. Tenho minhas dúvidas. Bem, eu não sei ainda se nem posso compreendê-lo, assim como uma multidão de pessoas como eu. O que importa é saber: isso se origina em maus impulsos ou é inerente à natureza humana? Vou repetir. O que importa é saber: isso se origina em maus impulsos ou é inerente à natureza humana? Em minha opinião, o amor de Cristo pelos homens é uma espécie de milagre impossível na Terra. É verdade que ele era Deus, mas nós não somos deuses. Suponhamos, por exemplo, que eu esteja sofrendo profundamente. Outro jamais poderá saber quanto eu sofro, pois ele é outro, não eu. Bem, certa razão, né? O meu sofrer, por mais que eu exponha, né, uma pessoa, mesmo que a pessoa me ame, a pessoa nunca vai conseguir sentir exatamente o que eu estou sentindo, porque ela é outra e não eu, na minha complexidade. E é raro um indivíduo permitir-se a reconhecer o sofrimento de seu próximo, como se fosse uma dignidade. Por quê? O que você acha? Talvez porque eu cheiro mal, pareço tolo, ou um dia pisei no pé desse próximo. E vários outros sofrimentos. O sofrimento que humilha, a fome, a minha fome, por exemplo. Meu benfeitor ainda admitiria. Bem, o que ele está dizendo ali é que, porra, o cara pode cheirar mal, parecer tolo, sei lá, cometer um erro com o próximo. Então, várias características do homem acaba meio que afastando a capacidade do próximo sofrer exatamente como o outro está sofrendo. Segundo o Ivan aqui, né? Vamos lá. E há vários sofrimentos. O sofrimento que humilha, né? A minha fome, meu benfeitor de admitiria. Mas quando se trata de um sofrimento um pouco mais elevado, por exemplo, sofrer devido a uma ideia. Não. Só em casos raros ele o admitiria, pois, observando-me, talvez percebesse, de repente, de forma alguma o meu rosto tem a expressão que a imaginação dele criou para um homem que está sofrendo por causa de uma ideia. Assim, ele logo me privaria de seu auxílio, e não por maldade. Vamos repetir.
Mas quando se trata de um sofrimento um pouco mais elevado, e olha que o Ivan coloca como um sofrimento mais elevado sofrer por uma ideia, né? Não é nem um sofrimento físico. Sofrer por uma ideia é um sofrimento muito mais elevado do que o sofrer por questões físicas, né? Como passar fome. Não. Só em casos raros ele o admitiria, pois, observando-me, talvez percebesse de repente, de forma alguma, o meu rosto tem a expressão que a imaginação dele criou para um homem que está sofrendo por conta de uma ideia. Assim, ele logo me privaria desse auxílio e não por maldade. Os mendigos, principalmente os que têm algo nobre, nunca deveriam aparecer. Deveriam pedir esmola pelos jornais. Olha as ideias do cara, velho. Em teoria é possível amar o próximo, mesmo distante, mas de perto é praticamente impossível. Ela vem Ivan de novo, né? Você consegue amar o homem, mas quando o homem chega próximo, praticamente impossível. Vamos passar aqui, cara. Pô, assim, eu acho que eu vou terminar aqui, né? O vídeo tá ficando longo. Mas esse diálogo aqui do Ivan com o Alexei tem uma profundidade filosófica absurda, assim. E talvez por isso que vale muito a pena ler Dostoiévski, né? Não só os Irmãos Karamazov, mas outros livros dele tem uma profundidade filosófica muito enorme, muito grande, né? Por exemplo, O Homem do Subsolo, Memórias do Subsolo, toda vez eu confundo, né? Tem basicamente um livro sobre o existencialismo, né? Aqui já o Ivan, ele representa muito, né, aquele homem da época, nihilista, racionalista, ateísta até certo ponto, apesar de eu não acreditar que o Ivan é totalmente ateu. Mas o Dostoiévski, ele consegue, né, dissecar o personagem até as entranhas do pensamento, de suas reflexões, dos seus medos, de forma que você consegue perceber que o personagem, na verdade, ele é tão profundo que representa uma corrente filosófica. Dostoiévski consegue transformar o personagem em filosofia, incrível que pareça. Então, interessantíssimo ler Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo. Meu próximo livro de Dostoiévski vai ser, que eu já comecei a ler sobre o livro, né? É o Idiota. Acho que é esse. Que, segundo Informações Escolhidas, também é um excelente livro. Então acho que é isso, pessoal. Vou terminar por aqui. Como eu disse, o objetivo desse vídeo, né, era mais falar um pouco aqui do que eu anotei sobre o livro e até para eu depois assisti-lo e não precisar ler esses versos, ler esse texto. Então, dessa forma, espero que você também tenha gostado. Espero que você também se sinta estimulado a ler esse livro. E é isso. Forte abraço e até a próxima.